Olá, compatriotas, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre Ciro Gomes 2022, dando sequência aí aos presidenciáveis que eu estou fazendo a minha observação, dando a minha opinião a respeito das eleições 2022, tão importante, afinal de contas é eleição a nível nacional, eleições gerais que a gente chama, e a gente tem que estar atento, saber, estar por dentro, mesmo que, relembrando vocês desse meu posicionamento, mesmo que eu não deposito confiança nesse sistema eletivo, não é só por causa da urna eletrônica, não, é por toda a estrutura de uma democracia falida, de uma democracia que na verdade é um simulacro, e o seu sistema eletivo também é um simulacro. Mas nós temos que falar a respeito com o intuito de abrir discussão, de abrir um leque de observações, de debates, de interlocução, para que a gente possa se conscientizar e pelo menos cobrar, reivindicar, criticar, não ser tão emocionado e tão ingênuo. Antes de falar sobre o Ciro Gomes 2022, vou aqui destacar que estou de óculos escuros, porque tô com uma alergia no rosto, no olho, devido a alguns produtos alimentares que eventualmente eu como, e aí desencadeia uma inflamação, uma espécie de alergia, principalmente no meu rosto fica inchado e os olhos são que sofrem mais quando eu fico intoxicada com alguns produtos alimentares, alguns que a gente chama de industrializados. Esse veneno todo que é vendido como comida, mas não é comida. Pelo menos para mim, no meu organismo faz muito mal. Mas eventualmente eu como, caio em tentação e pago o preço, que às vezes é bem alto, porque dói bastante também. Então vou ficar com esses óculos escuros, mas sintam-se olhados nos olhos, digamos assim, porque vocês sabem que eu sempre faço as minhas observações com honestidade, não vou dizer aqui que são inequívocas, mas são extremamente honestas e eu tento da forma mais fiel possível trazer para vocês fatos concretos a respeito de política ou de qualquer outro assunto, certo? Ciro Gomes. Bom, eu acho que de todos os candidatos, o que eu posso falar com mais propriedade e aquele que eu mais conheço, não conheço pessoalmente, eu digo conheço no sentido de ter tido aí durante muito tempo um estreitamento, um alinhamento muito grande de ideias, de posicionamento. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já defendi muito o Ciro Gomes, inclusive já defendi o Ciro Gomes de petistas, porque os petistas odeiam o Ciro Gomes e parece que é recíproco, a indisposição entre as duas militâncias, a militância petista e a militância pedetista, ou mais precisamente cirista, de muitos neófitos que foram para o PDT ou simplesmente resolveram ter um alinhamento, sem um vínculo direto, mas um alinhamento depois da entrada do Ciro a entrada do Ciro no PDT e também aí uma presença muito grande de uma militância que segue fielmente o Ciro Gomes. Então, eu já fiz parte, não diretamente, digamos assim, apesar de ter uma passagem célere pelo PDT, eu fui uma das que sempre defendi muito o Ciro Gomes nas redes sociais, e tem vídeos aqui no meu canal, não apaguei, mas comecei a observar no Ciro Gomes algumas contradições extremamente deletérias, digamos assim, flagrantes, que não me permitiram continuar sendo aí uma seguidora do Ciro Gomes e do ponto de vista político, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que eu admiro muito o Ciro Gomes enquanto um intelectual, um homem que conhece os corredores do poder,
um intelectual brilhante, que tem uma oratória exímia. Gosto muito desse lado intelectual do Ciro Gomes, que não é medíocre, que tem o seu valor num país como o Brasil de intelectuais medíocres, ainda mais intelectuais que se metem com a política. Isso é muito relevante. O Ciro Gomes, como intelectual, ele é muito importante para o Brasil. Mas eu tive que romper o meu estreitamento político com o Ciro Gomes e, consequentemente, com o próprio PDT, partido que tenho uma grande admiração pelo seu protagonista histórico, Leonel Brizola, e por sua bandeira histórica. Talvez seja o partido que eu tenha mais alinhamento historicamente, ideológico, porque tem todo esse passado nacionalista, de luta, que herda o símbolo do Getúlio Vargas. E enfim, vocês assim que conhecem o PDT sabem que o PDT é o partido historicamente que mais representa o nacionalismo do qual eu pertenço. Mas as coisas mudaram e o odierno, digamos assim, PDT, já não tem mais fidelidade às suas lutas históricas e é aí entrecortado por muitas ambiguidades essas que também perpassam o Ciro Gomes como político. E são ambiguidades relevantes. Eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que não sou puritana no que concerne a política. Eu sei que a política é um jogo, e é um jogo de alianças, é um jogo de narrativas, é um jogo que não permite inocência e puritanismo. E apesar de alguns dos meus detratores me acusarem de ingênua e inocente, puritana, no sentido da política, vocês saibam que eu não sou puritana, no sentido das minhas análises com relação à política e dos meus vínculos políticos que tive, que não são expressivos, mas que, enfim, fazem parte aí da minha biografia no que se refere ao cenário de campo da política. Não sou puritana, mas eu sou uma pessoa extremamente azeda a alianças espúrias e a ambiguidades muito flagrantes, ambiguidades que acabam corrompendo toda uma narrativa, um plano de governo, um posicionamento. O Ciro Gomes é um personagem político extremamente antagônico ao neoliberalismo, pelo menos em tese. Ele condena esse sistema neoliberal financeiro, ele tem uma crítica muito ácida aos neoliberais e a toda a estrutura neoliberal internacional, isso nós sabemos, ao Fundo Monetário Internacional, etc, etc. Mas a praxis do Ciro Gomes, do seu estreitamento político, dos seus projetos, eu estou me referindo à praxis, tá? Daqui a pouco a gente vai falar da questão teórica. Mas a praxis do Ciro Gomes, principalmente lá em Sobral, no que se refere à educação de Sobral, não me parece antagônica ao neoliberalismo. O neoliberalismo na educação é extremamente nocivo, significa a privatização lenta, gotejante, mas muito violenta e incoercível da educação no Brasil. E não é uma privatização tal como nós conhecemos, em que uma instituição pública, um setor estratégico, passa para o setor privado de forma literal. Não, é um setor, a educação é um setor que está sendo privatizada paulatinamente na sua gestão. É a privatização da gestão da educação. Então a gente não percebe. Tem vídeo meu aqui da época que eu falava sobre a Tabata Amaral, que eu a denunciava para os mais ingênuos aqui do meu canal, na grande maioria ciristas, peretistas,
que acreditavam que o projeto para a educação da Tabata Amaral tinha algo a ver, tinha alguma intimidade com o projeto para a educação histórico do Leonel Brizola, do Darcy Ribeiro, que havia ali alguma organicidade nacionalista, trabalhista. E aí eu fiz uma exposição falando sobre a educação como fulcro à educação, já que a Tabata Amaral, ela emerge como uma figura, aí uma ativista para o melhoramento da educação, etc e tal. Muito palatável ao PDT, é óbvio. Mas estava desde o começo, assim, de forma ululante, que a Tabata Amaral não tinha nenhum estreitamento mesmo com o projeto educacional do Leonel Brizola. Nenhum, nem ela se propunha isso, nem ela se propunha a disfarçar isso para os pedetistas, que acabaram aí enxergando uma ilusão onde nem mesmo havia alimento para esta ilusão, certo? A Tabata Amaral tinha vínculos com personagens neoliberais, a educação, o projeto para a educação estava completamente conectado intrinsecamente à Fundação Lehman e ao projeto do Jorge Paulo Lemann para a educação no Brasil. Projeto este que é neoliberal, que representa o neoliberalismo dentro da educação. Mesmo assim, o Ciro Gomes deu aí todos os holofotes a Tabata Amaral, depositou uma fé muito grande nessa personagem política eleita, que foi eleita pelo PDT na época, e por fim acabou, né, mostrando que realmente não era nada daquilo que os ciristas, os neófitos, os pedetistas esperavam. Sobral, ele mantém vínculo com a Fundação Rockefeller, gente. A educação, essa educação tão famigerada, tão aí elogiada mundialmente, e essa educação que o Ciro Gomes muitas vezes enche a boca para usar aí como um mérito dele e dos seus não correligionários, porque no caso do Ceará é o PDT, é o PT, né? O Ciro, a família Gomes tem ali um vínculo tem uma aliança com o PT no estado. Então essas alianças do Ciro Gomes, elas estão para além de uma questão partidária. Mas a educação tão famigerada de Sobral, tão elogiada, ela tem um vínculo muito estreito com a Fundação Lehman. O que me parece uma ambiguidade muito grande, porque a Fundação Lehman, ela representa o neoliberalismo na educação. E toda uma estrutura de meritocracia voltada para o capital, a forma como os alunos são avaliados, são estimulados, não me parece profícua, não me parece producente para realmente a educação libertadora que nós precisamos, que nós necessitamos urgentemente de formar cidadãos realmente conscientes e não só aí produtos para o mercado de trabalho e para corresponder às demandas do capital. Nós precisamos formar cidadãos de verdade, com posicionamento crítico, para fazer a grande mudança no nosso país que nós precisamos. A educação, ela é importantíssima, ela é imprescindível para que a gente possa realmente construir um país de verdade, mas não nos moldes neoliberais adotados em Sobral. Podemos fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre a educação em Sobral e os seus vínculos com o neoliberalismo. Eu também não sou a única a denunciar isso, tem outros aí, personagens de esquerda inclusive, que falam a respeito das contradições da educação tão famigerada, tão elogiada de Sobral. O Ciro Gomes, aqui eu estou citando então de forma mais relevante dois vínculos do Ciro Gomes que são, no mínimo, um tanto quanto desconfortáveis para nós nacionalistas que condenamos o neoliberalismo. O neoliberalismo como
o próprio Ciro Gomes diz, não é um palavrão. O neoliberalismo, ele não é uma ideologia, gente. O neoliberalismo, ele é um pragmatismo em diversas áreas. A política é uma delas. Mas o neoliberalismo, ele é uma manifestação muito dinâmica e muito pragmática de substituição do Estado na questão social, principalmente, como um ator social, como o ator social mais importante. E aí você tem a presença do terceiro setor, algo que eu converso bastante com vocês, fazendo essa substituição da questão social tão importante. E isso configura digamos assim, parte da alma do neoliberalismo. O neoliberalismo não é só a privatização tal como conhecemos. O neoliberalismo, ele é a publicização também, que é a privatização por meio desse método, deste ardil, presente na educação principalmente. E na saúde também, tá? Nessas áreas que são muito importantes para o estado de bem-estar social, enquanto o Estado, o grande responsável pela questão social. Estado esse que, para o neoliberalismo, tem que ser superado, tem que ser deprimido, e outros atores vindos do setor privado, representantes do grande capital, acabam fazendo o papel do Estado, principalmente por meio da filantropia, o que já é algo duvidável, a gente já é algo dúbio, temos que colocar aí essa filantropia do grande capital, e por meio do terceiro setor, as suas fundações, as suas ONGs, uma epidemia que nós vivemos no Brasil com relação a isso, ao terceiro setor, que cada vez mais se intromete, instrumentaliza questões tão importantes para a gente. Inclusive, este terceiro setor, ele é hoje, para o neoliberalismo, ele é o representante da sociedade civil. Ele é a sociedade civil. Sociedade civil não somos mais nós. Sociedade civil agora são as ONGs, essa é a interpretação, tá, do termo sociedade civil para o neoliberalismo. ONGs, fundações, institutos que cada vez mais penetram na alçada do Estado e a gente sabe muito bem a hegemonia educacional, cultural, que ela promove por meio disso. E o Ciro Gomes, então, faz vistas grossas, não me parece que ele tenha realmente um empenho em combater o neoliberalismo por esta via do seu pragmatismo. Este neoliberalismo, ele vem de um portfólio do Banco Mundial, que o Ciro Gomes também tem relações, já citou projetos que realizou com o Banco Mundial no Ceará. Eu não vejo as ações do Ciro Gomes enquanto político realmente fazerem jus ao seu posicionamento teórico anti-neoliberal. Neoliberalismo é uma praxis, portanto, não adianta só falar contra ele. Tem que agir contra, nesses vínculos com instituições, com personagens que são neoliberais. Vamos falar então do Ciro Gomes teoricamente. Teoricamente ele tem um projeto, que é o Projeto Nacional Desenvolvimentista, de Desenvolvimento, escreveu um ótimo livro, um livro muito bom, que eu recomendo que vocês leiam o livro. Ouçam o Ciro Gomes no que concerne o seu Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque o projeto, ele é muito importante. Ele é importante que nós estejamos sempre debatendo a respeito dele, porque são as necessidades mais imediatas do país e mais tangíveis. Acredito que seja tangível, sim. Por isso que sempre apoiei o Ciro Gomes, devido ao seu projeto tão realista. É um projeto que, se você traz para a nossa realidade, é viável. Tem ali subsídios dentro do próprio projeto de que este é realizável. Ele não é só uma fantasia, uma demagogia. Podemos também falar só sobre o projeto em si, para que vocês percebam que eu reconheço no Ciro Gomes as suas qualidades. Mas eu não posso fechar os olhos para também as suas ambiguidades, extremamente nocivas, deletérias,
no que concerne dar espaço, dar palco para o neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele precisa desses corretores, ele precisa desses atores que viabilizam todo um sistema, toda a sua praxis. E esses personagens, esses corretores do neoliberalismo, eles são muito bem camuflados. O Ciro Gomes é um deles, infelizmente. Não num todo, não no cômputo da pessoa, Ciro Gomes, do projeto, a qual ele lidera, pertence, é um dos idealizadores, mas de forma picada, infelizmente, o Ciro Gomes ele faz o papel de um dos corretores do neoliberalismo no Brasil. O Ciro Gomes, eu quero também abrir outro parênteses aqui, que eu não estou falando sobre os presidenciáveis no sentido de falar sobre a sua biografia, né, de falar sobre sua vida política, não é esse meu intuito, tá? O meu intuito é realmente falar sobre o presidenciável, segundo aí a minha observação, o meu posicionamento, certo? Bom, o Ciro Gomes durante a pandemia. O Ciro Gomes durante a pandemia tomou um posicionamento lamentável, que para mim foi a gota d'água para a ruptura de qualquer alinhamento político com o Ciro Gomes, com o PDT, com os ciristas. E os ciristas, eles são extremamente agressivos na sua crítica, não sabem dialogar, são extremamente infantilizados. Infelizmente, a militância do PDT, formada predominantemente de neófitos, os mais velhos são mais reservados, mais inteligentes, mas os neófitos de internet são deprimentes. Assim, são pessoas, são militantes que não tão infantis quanto e alucinados e emocionados da militância petista. Então ficam ali brigando entre eles, porque na verdade são muito parecidos. Na verdade, eu acho que essa militância mimetiza tudo que há de pior da militância petista. Mas também não tem problema nenhum, porque eu falo o que eu tenho que falar e ponto final. Foi assim quando eu falei da Tabata e agora vai ser assim durante a pandemia também, porque eu sou assim e ponto final. Não tenho problema nenhum em tomar pedrada, porque eu sempre vou falar aquilo que eu penso, sem aí me autoproclamar a dona da verdade absoluta, mas eu tenho uma certa moral e confiança para poder falar sobre determinados assuntos, porque vocês sabem que, infelizmente, eu erro pouco. Infelizmente. Gostaria de errar mais e espero estar errada sobre as minhas apreciações no interim da pandemia, porque elas não são muito boas, né? Infelizmente. Sem pretensões proféticas nenhuma também, porque eu não sou profeta, como diz o próprio Ciro Gomes. Bom, durante a pandemia, o Ciro Gomes ficou totalmente fechado, alinhado com as oficialidades da agenda pandêmica, da Organização Mundial da Saúde. Nós sabemos de tudo que está ali por trás, nos bastidores desta agenda que causou tanto problema para o Brasil e para outros países também. O Ciro Gomes, ele não foi crítico em momento nenhum das barbaridades, das oficialidades aí, passando por cima da soberania nacional, passando por cima de interesses nossos. E hoje, em 2 anos de pandemia, a gente viu que não serviu para absolutamente nada esses lockdowns, a questão da máscara também, que daí já entra no âmbito mesmo de saúde, o quão aí nociva, venenífera é o uso da máscara, como as pessoas estão utilizando, como nos foi imposto, uma mordaça mesmo. E principalmente, não posso falar muito, ó, já me empolguei. Você sabe que eu não posso falar muito, né, no YouTube a respeito disso, né? Então, agora que eu me atinei para isso. Mas o experimento, né, o Ciro Gomes também foi aí 100% fechado com as farmacêuticas, não fez crítica nenhuma, pelo contrário, ele aquece a possibilidade do passaporte sanitário, um passaporte nazista. Ciro Gomes, lembrando que é um advogado, professor de direito, ele conhece muito bem leis, ele sabe muito bem que as arbitrariedades no entorno, né, da imposição de injeções experimentais e o que já está acontecendo aí, o trabalhador sendo assediado, sendo perseguido, as crianças agora, né, as crianças, também não posso falar muito sobre isso, já estou falando até demais, mas o Ciro Gomes, resumindo, ele totalmente fechado com tudo que nós estamos vendo, inclusive com a ilegalidade
né, uma espécie de estado de exceção mesmo que nós estamos vivendo, passando por cima da Constituição, do Código Civil e decretos, resoluções, portarias que realmente não são leis e coagindo as pessoas, colocando aí o povão, o brasileiro, totalmente vulnerável, inerme diante da força, né, onipresente das farmacêuticas, dessas farmacêuticas criminosas. Não vi o Ciro Gomes falar a respeito. Não, o Ciro Gomes entende de lei. Ele sabe que é contra a lei, é contra a Constituição, é contra leis internacionais, como o Código de Nuremberg. Porque as injeções aí configuram um experimento. É um experimento. Não cumpriu as fases. Ele sabe disso. Ele sabe de tudo isso. Então eu não posso aí simplesmente dizer que o Ciro Gomes está tomando um posicionamento equivocado por ignorância. Ignorante é tudo que o Ciro Gomes não é. E ele está fazendo para aí se posicionar antagônico ao Bolsonaro, já que o Bolsonaro tomou a linha de ser aí o herói da liberdade, o que é mais deprimente ainda, né? A gente vai ter que amargar e engolir o Bolsonaro e todo o seu clã como o grande paladino da liberdade. Quando a merda toda vir à tona, porque vai vir, tá? Já tem até possibilidade de instauração de um tribunal 2, né, de Nuremberg, aos moldes de Nuremberg, para poder aí julgar todos os crimes que estão acontecendo durante a pandemia. Que não são pequenos, tá? Porque a hora que a merda vir à tona, vai ser um escândalo muito maior do que o nazismo e muito maior do que as experiências nazistas que fizeram aí a instauração do Código do Tribunal de Nuremberg. Ciro Gomes sabe de tudo isso. No entanto, ele não fala, ele omite falar a respeito da ditadura sanitária que nós estamos vivendo e, pelo contrário, ele se posiciona aí a favor de tudo isso. Então, para mim, é a gota d'água. Não dá, gente. Ciro Gomes, para mim, ele tá no mesmo patamar do Lula, em termos de contraproducência, digamos assim, ao Brasil. Para mim, não dá. Ciro, Lula, Moro, todos esses personagens, eu não preciso nem falar, né? O Moro, porque todo mundo sabe que o que eu penso a respeito do ex-juiz Sérgio Moro. Mas eu coloco o Ciro, sim, dentro desse mesmo balaio, desse mesmo saco de gato, que não vai, de maneira alguma, mudar realmente o nosso país. Apesar dele ter, sim, um programa de governo que é muito importante, que é muito interessante. Mas a praxis, vocês podem ter certeza que será outra. Vocês querem que eu fale mais sobre o Ciro Gomes? Eu posso falar mais, tem mais coisa que talvez eu não falei nesse vídeo, que a gente pode falar. Mas assim, eu peço que vocês sejam adultos, tá? Nada de fazer berrinha, mostrar o dedo e falar que o Ciro é maravilhoso com essa emoção que vocês têm, que muitos, né, dos ciristas têm, que acha que o Ciro Gomes é, sei lá, a quinta essência da política, que ele vai resolver tudo e que ele é o único aí que pode fazer as grandes mudanças que precisamos. Não é bem assim, tá? Mas estou aberta ao diálogo no que concerne Ciro Gomes. Vamos falar mais sobre outros presidenciáveis. Se vocês estão gostando, deixe, né, o joia nesse vídeo. Eu não vou pedir para vocês compartilharem, não, porque eu tô dependurada aqui no YouTube. E falei demais nesse vídeo, mas tem que falar. Se eu perder o canal por conta disso, vai ser por eu ter falado aquilo que deveria ser falado e não me omitido em momento nenhum. É isso aí, galera. Tchau. Fui.